eles atiraram de novo. Em 13 de abril de 2025, os Houthis lançaram não um, mas 2 mísseis balísticos do interior do Iêmen, direcionados a alvos militares israelenses. Em segundos, sirenes de ataque aéreo ecoaram por Jerusalém e Tel Aviv. Os mísseis, rápidos, barulhentos e mortais, não estavam apenas mirando em Israel, eles estavam testando limites e provocando um inimigo muito maior. Porque, logo na costa, um grupo de ataque de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos já estava em alerta máximo em águas internacionais. E quando mísseis começam a voar em uma zona de guerra, especialmente aqueles lançados por rebeldes apoiados pelo Irã, os Estados Unidos não ficam parados, eles entram em ação. O que aconteceu após o lançamento dos mísseis e quão perto isso esteve de causar algo maior? Os Houthis não apenas lançaram um míssil, eles lançaram uma mensagem exatamente às 3h41 da manhã. No horário local, 2 mísseis balísticos cruzaram o céu nas primeiras horas da manhã, disparados de um território controlado pelos rebeldes no noroeste do Iêmen. Fontes de inteligência sugerem que os alvos pretendidos eram instalações militares israelenses, possivelmente perto de Tel Aviv ou nos arredores de Beersheba, mas eles nunca chegaram tão longe. Um foi interceptado pelas defesas aéreas israelenses no meio do voo. O segundo se desintegrou sobre o sul da Cisjordânia, espalhando destroços de metal sobre Hebron. Desta vez não houve vítimas, mas o momento não foi por acaso. O ataque ocorreu poucas horas depois de um briefing conjunto de inteligência dos Estados Unidos e de Israel alertar sobre o aumento da atividade iraniana em redes de proxies, incluindo estoques de mísseis Houthi sendo reposicionados em Sada e Hudaida. Há anos, os Houthis afirmam que estão travando uma guerra defensiva contra a influência saudita e israelense, mas suas capacidades contam uma história diferente. Esses não são simples fogos de artifício, são mísseis balísticos fornecidos pelo Irã. Pense no Burkan 2H, uma fera de combustível sólido com alcance de 1.000 quilômetros capaz de carregar uma ogiva de meia tonelada projetada para semear o caos muito além das fronteiras do Iêmen. E essa não é a primeira vez que eles tentam isso. Em 2021, eles dispararam mísseis semelhantes em direção a Riad. No final de 2023, os Emirados Árabes Unidos foram alvo, mas atingir Israel, isso é um novo nível de escalada. E enquanto Israel enviava caças e lançava interceptores, outro participante entrou em ação silenciosamente. A apenas 400 milhas náuticas de distância, o grupo de ataque do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower patrulhava o Mar Vermelho. Vários destroyers, incluindo o USS Gravely e o USS Laboon, já estavam rastreando o lançamento. Eles não intervieram, aquele não era o espaço aéreo deles, mas a mensagem era clara. A região acabava de acender um estopim. Porque, uma vez que mísseis balísticos começam a voar, ninguém assume que vão parar em apenas um. Os Estados Unidos não operam no modo de esperar para ver nessas águas, não depois do que aconteceu no último ano. Os Houthis já atacaram navios comerciais, dispararam contra instalações de petróleo sauditas e testaram drones contra destroyers dos Estados Unidos. Eles não são mais apenas uma milícia local, são uma força desestabilizadora com armas de longo alcance e nenhuma hesitação. Esse ataque em particular pode não ter matado ninguém, mas quebrou o padrão. Isso mostrou que os Houthis estavam dispostos a atacar mais fundo, mais longe e com mais precisão do que nunca, e isso os torna mais perigosos do que nunca. O que ocorre quando um grupo rebelde instável lança mísseis estratégicos em uma zona de conflito patrulhada pela marinha mais poderosa do mundo? Simples, tudo fica mais tenso, os sensores entram em ação, os silos são destravados e os marinheiros em todo o grupo de ataque ficam em alerta. Não importa o que façam, pois ao lançar um míssil, outros podem seguir. No momento do lançamento dos Houthis, o grupo de ataque do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower estava operando no norte do Mar Vermelho, bem ao alcance da costa oeste do Iêmen. Isso significa que o USS Gravely, o USS Laboon e outros destroyers da classe Arleigh Burke já estavam rastreando cada sinal de radar vindo do continente iemenita. Não foi a primeira vez que eles ficaram em alerta. Em janeiro, os Houthis lançaram enxames de drones e mísseis antinávio contra navios internacionais no estreito de Bab el-Mandeb. Esse incidente levou a uma retaliação direta dos Estados Unidos com ataques de mísseis Tomahawk a radares, lançadores e depósitos de armas em áreas controladas pelos Houthis.
Desde então, os navios dos Estados Unidos têm estado em um estado quase constante de prontidão para combate. Então, em 13 de abril, o alerta não foi uma surpresa. O que tornou diferente foi para onde aqueles mísseis estavam indo. Mísseis direcionados a Israel, especialmente lançados do Iêmen, sinalizam uma escalada regional séria. E quando você tem um porta-aviões carregado com aeronaves, centenas de mísseis guiados e mais de 5.000 pessoas dentro do alcance, você não espera confirmação de intenção, você se prepara para o impacto. Veja como funciona. O sistema de combate Aegis, o cérebro digital dos destroyers mais avançados da Marinha, imediatamente escaneou os dados de trajetória. Enquanto isso, as aeronaves E-2D Hawkeye avançado passaram a retransmitir informações de inteligência ao grupo de ataque. O controle do espaço aéreo passou para o centro de direção de combate do Eisenhower, onde operadores coordenavam patrulhas, ajustavam horários e acionavam decolagens de emergência. Caças com capacidade de interceptação como o FA-18 e Super Hornet, e abaixo do convés é só trabalho, pode acreditar. As equipes estão em exercícios, as equipes de controle de danos se preparam, todo mundo sabe sua função, ninguém está em pânico, mas também ninguém está relaxando. De acordo com várias fontes navais, o grupo Eisenhower não foi alvo direto, mas as autoridades não estão arriscando. Vale lembrar que navios da Marinha dos Estados Unidos na região possuem regras de engajamento que autorizam a ação defensiva ao detectar uma ameaça. Não é necessário esperar por permissão se algo estiver se aproximando. Então, enquanto os interceptores israelenses iluminavam o céu noturno sobre Tel Aviv, os destroyers americanos estavam com os radares totalmente ligados e os tubos de lançamento prontos. Mas a grande questão era, os Estados Unidos realmente iriam revidar? Após anos de ameaças dos Houthis e múltiplos ataques a alvos comerciais e militares no Mar Vermelho, os Estados Unidos não estavam exatamente em um clima de perdão. E isso muda tudo. De acordo com analistas militares e imagens de satélite, 2 bombardeiros B-1P Lancer de Diego Garcia foram discretamente reposicionados. Naquela noite, o CENTCOM confirmou um ataque aéreo defensivo a uma instalação de radar Houthi, suspeita de ter participado no lançamento do míssil. Sem civis, sem aviso, apenas uma única munição guiada de precisão e um súbito e estrondoso chamado de despertar. Mas isso foi só o aperitivo. Em menos de 48 horas, os Estados Unidos lançaram um ataque coordenado e múltiplo contra a infraestrutura militar Houthi. Isso incluiu supostos depósitos de mísseis, centros de comando e sistemas de defesa aérea perto de Hudaidah. Imagens locais mostraram explosões secundárias, sugerindo que depósitos de munição ou combustível foram atingidos. Mísseis de cruzeiro, provavelmente Tomahawks, lançados de destroyers no Mar Vermelho, atingiram com precisão impressionante. Ao contrário da artilharia tradicional ou ataques aéreos, essas armas guiadas por GPS voam abaixo do radar, acompanhando o relevo até atingirem o alvo como um trem de carga. Quando você ouve, já é tarde demais. Ao mesmo tempo, equipes navais de guerra eletrônica provavelmente bloquearam os radares dos Houthis, dificultando a coordenação de um contra-ataque. O objetivo não era apenas destruir o equipamento, era desorientar, cegar e paralisar, e funcionou. Nas 72 horas seguintes à resposta dos Estados Unidos, os canais de mídia dos Houthis ficaram em silêncio, sem vídeos de vitória, sem declarações de desafio, apenas silêncio. Para um grupo que vive de propaganda, isso diz muito. Isso não foi apenas retaliação, foi uma declaração, uma mensagem não só para os Houthis, mas também para seus apoiadores em Teherã. Se vocês escalarem, nós responderemos de forma rápida, estratégica e sem hesitação. E a mensagem foi reforçada pela postura, não apenas pelo poder de fogo. As forças navais dos Estados Unidos permaneceram na área. As operações dos porta-aviões continuaram em combate. Patrulhas aéreas do Eisenhower realizavam missões diárias e os destroyers mantinham um monitoramento constante por radar sobre o Estreito de Bab el-Mandab e o Mar Vermelho. É importante notar que não foi um ato de guerra, mas uma demonstração calculada de domínio. Os Estados Unidos não destruíram Sanaa, nem bombardearam em massa áreas dos rebeldes. Isso teria sido desproporcional e imprudente. Mas, ao eliminar ativos-chave com precisão cirúrgica, eles enviaram uma mensagem clara: nós estamos vendo vocês, estamos prontos, e da próxima vez não seremos tão educados. Por meses, os líderes Houthis vêm testando limites, atacando petroleiros, ameaçando aliados, exibindo equipamentos iranianos como troféus.
Eles forçaram, forçaram e forçaram de novo, mas desta vez foram atingidos de volta e com força. Mas agora a pergunta é: será que isso é suficiente? Você acha que a resposta dos Estados Unidos foi forte o bastante para evitar novos ataques ou deveria ter sido mais dura? Dê sua opinião nos comentários. Os Houthis aprenderam isso da forma mais difícil. O poder militar dos Estados Unidos não vem só do poder de fogo, mas de sistemas que conseguem ver, pensar e atacar antes mesmo de uma ameaça se aproximar. Vamos analisar isso aqui. Quando mísseis são lançados, seja de terra, ar ou mar, a primeira linha de defesa é a detecção. Para a Marinha dos Estados Unidos, essa tarefa fica a cargo do Sistema de Combate Aegis, uma plataforma computadorizada de gerenciamento de batalha que funciona como um centro de controle de missões para tudo o que está no céu. Ele opera através do radar ANSP-1DZ, um monstro de matriz em fases que pode varrer centenas de milhas em todas as direções, rastreando mais de 100 alvos simultaneamente. Quando os Houthis lançaram 2 pequenos mísseis balísticos em 3 de abril, navios como o USS Gravely e o USS Laboon não aguardaram o impacto. Eles já conheciam as trajetórias antes dos mísseis atingirem a altitude máxima. Se uma dessas ameaças se aproximasse do grupo de porta-aviões, a resposta seria rápida, brutal e em camadas. A primeira camada teria sido composta pelos mísseis Superfície-Ar SM-6 e SM-2. Esses não são armas de defesa pontual comuns. A família de mísseis Standard foi criada para abater ameaças rápidas e em alta altitude, como aeronaves, mísseis de cruzeiro e balísticos. Lançados das células do sistema de lançamento vertical a bordo dos destroyers classe Arleigh-Burke, esses mísseis usam orientação por radar ativo e podem atingir alvos a 240 km de distância. Mas e se algo conseguir passar, aí você entra no combate aproximado? Entra em cena o Karan, um sistema híbrido que combina o radar e o controle de tiro do Phalanx com o lançador de mísseis Rolling Airframe, ou AirHam. Ele foi projetado para destruir ameaças a curta distância rapidamente. Ele rastreia, trava o alvo e dispara de forma autônoma. Você não aperta um botão, o sistema é o próprio botão. Se um míssil conseguir passar por tudo isso, e isso é um grande C, ainda há os sistemas de defesa aproximada CEWIS, chamados de R2D2 dos navios de guerra. É uma metralhadora Gatling de 20 mm que dispara 4.500 tiros por minuto, formando uma parede de tungstênio diante das ameaças. Pense nisso como a última palavra da Marinha, mas não vamos esquecer os olhos no céu. Acima do Strike Cope do porta-aviões, os E-2 de Hawkeyes patrulham com seus grandes radares giratórios, transmitindo dados em tempo real a cada navio no mar. Mais adiante, os MQ-9 Reapers e os Global Hawks oferecem vigilância constante, rastreando lançadores, movimentos e sinais que indicam que algo está prestes a acontecer. Todos esses sistemas são integrados em um único quadro, desde os operadores de radar no convés até os planejadores de ataque nos centros de comando a milhares de quilômetros de distância. Isso é chamado de guerra centrada em rede e significa que os Estados Unidos não apenas reagem às ameaças, mas podem antecipá-las. E quando a retaliação é necessária, é aí que o Tomahawk entra em ação. Lançado de destroyers ou submarinos, o míssil de ataque terrestre Tomahawk, ou TLAM, pode voar por mais de 1.000 milhas, mudar de curso durante o voo e atingir seu alvo. Com precisão cirúrgica, ele pode até pairar antes de atacar ou esperar a confirmação de que a pessoa certa ou a instalação correta está no local. No Iêmen, centros de comando foram destruídos antes que o próximo míssil fosse retirado do bunker. E aqui está o detalhe. Tudo isso acontece rápido, desde a detecção até o lançamento e a interceptação, às vezes em menos de 60 segundos. Isso não é ficção científica, meu amigo. Isso mantém grupos de ataque de porta-aviões seguros em águas, onde o caos pode vir de qualquer direção. Então, da próxima vez que alguém disparar um míssil contra um aliado dos Estados Unidos ou ousar testar a força naval mais avançada do mundo, não estará apenas apostando contra uma retaliação, estará apostando contra uma máquina que não pisca. Mísseis podem ser rápidos, mas a inteligência é mais rápida. Mesmo antes de um único clarão de lançamento iluminar os céus do Iêmen, os Estados Unidos já estavam de olho. Não de uma única fonte, mas de uma vasta rede global de vigilância, dados e alianças que juntas formaram a espinha dorsal da guerra moderna. Vamos começar com os satélites bem acima do Oriente Médio, o SBIRS, ou Sistema Infravermelho, baseado no espaço dos Estados Unidos, monitora assinaturas de calor.
Quando um míssil balístico é lançado, mesmo oculto nas montanhas, a pluma de calor é detectada instantaneamente. Os dados são enviados ao NORAD, ao Pentágono e ao Centro de Informações de Combate nos navios da Marinha dos Estados Unidos na região. Mas os satélites também não trabalham sozinhos nem mesmo em terra. Unidades de inteligência de sinais, pense na NSA, operativos avançados e criptologistas da Marinha monitoram as comunicações em toda a região. Conversas criptografadas, picos de frequência, assinaturas eletrônicas, tudo isso é analisado. Se um comandante rebelde enviar uma transmissão codificada de autorização, provavelmente alguém em Fort Meade ouvirá. E também existe a inteligência humana, a HUMINT. Na última década, os Estados Unidos cultivaram uma extensa rede de agentes em todo o Iêmen, Arábia Saudita e além. Informantes locais, inteligência aliada e até desertores Houthis ajudam a fornecer informações aos analistas americanos. E aqui está a parte que a maioria das pessoas esquece: os Estados Unidos não trabalham sozinhos. Cada alerta, cada ameaça é verificada em conjunto com a unidade 8.200 de Israel, o GCHQ do Reino Unido e comandos parceiros no CENTCOM e na OTAN. Não é só a América puxando as cordas, é uma coalizão de democracias enfrentando uma ameaça por procuração. Então, quando os Houthis lançaram aqueles mísseis, não demorou para que o quadro completo se formasse. Em poucos minutos, analistas na Flórida, pilotos de drones em Djibouti e técnicos de mísseis no USS Gravely estavam olhando para a mesma tela. O local de lançamento do inimigo, a trajetória, as opções de resposta, tudo isso mapeado em uma coordenação global em tempo real. Na velocidade da guerra, os Estados Unidos têm a tecnologia, a inteligência e o poder de fogo para neutralizar ameaças em minutos. Mas será que sempre deveriam usá-los? Esse é o dilema. Em conflitos modernos, só porque você pode atacar não significa que sempre deva fazê-lo. Os mísseis pararam por enquanto, mas todo mundo que está assistindo sabe que o jogo não acabou. O Oriente Médio não esfria, ele fica em brasa. Após o ataque de 13 de abril, os Estados Unidos aumentaram patrulhas no Mar Vermelho, ampliaram a vigilância aérea e fortaleceram parcerias regionais. As operações de voo dos porta-aviões continuam 24 horas por dia, drones permanecem no ar e os destroyers mantêm seus tubos de lançamento abertos. Mas os Houthis são imprevisíveis e não estão agindo sozinhos. O Irã tem uma longa história de usar intermediários para testar limites sem sujar as próprias mãos. E agora que os Houthis provaram que podem atacar território israelense, o risco aumentou, e você quer acreditar nisso. E se da próxima vez o míssil não for interceptado? E se atingir um alvo civil? E se o pessoal dos Estados Unidos for pego no raio da explosão? Essa é a corda bamba que os Estados Unidos andam nessa região todos os dias. Se responder de forma muito branda, você convida mais agressão. Se for duro demais, corre o risco de arrastar todos para uma guerra regional. A Marinha dos Estados Unidos ainda está lá, ainda armada, ainda vigiando todos os horizontes, e quando surgir a próxima ameaça, eles não vão fazer perguntas. Os Houthis dispararam, os Estados Unidos responderam. O que você acha que os Estados Unidos deveriam fazer agora? Intensificar ou recuar antes que as coisas explodam? Conte nos comentários, queremos sua opinião. O que faria se estivesse no comando? Se achou este vídeo interessante, curta, inscreva-se para mais análises de linha de frente e ative o sininho para não perder ataques. Obrigado por assistir e fique atento, porque o próximo lançamento pode já estar confirmado.